Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje o meu entrevistado é o professor Rodrigo. Olá, professor Rodrigo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, Josi. Estou aqui à disposição para participar, conhecê-la e conhecer aí os nossos internautas, os nossos amigos que acompanham essa página. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conte a sua história. Quem é o professor Rodrigo? Pois bem, eu sou Rodrigo de Macedo França, tenho 35 anos, fiz recentemente, inclusive sábado, dia 21, completei meus 35 anos, né? Sou nascido em Euclides da Cunha, Bahia, né? Eu vim de lá, eu tinha 6 anos de idade e minha família sempre viveu no sertão da Bahia, né? Uma grande parcela dessa minha família ainda está lá. E nós somos formados em uma família muito humilde, muito pobre, mas que sempre foi lutadora, né? E os meus pais sempre tiveram esse desejo de oferecer uma condição melhor de vida aos filhos, porque eu tenho mais 2 irmãos, o Robson e o Ricardo. Meu pai, Manuel, já é falecido, tem 2 anos, e minha mãe, a Josefa, que é viva, trabalha, inclusive com a educação também. Ela trabalha na limpeza, né, de uma creche. Então eles sempre tiveram esse desejo de oferecer uma condição melhor aos filhos, coisa que eles não tiveram. Não tiveram estudo, não tiveram cultura, não tiveram lazer, não tiveram uma parcela de coisas que a gente acha importante na vida de uma criança, na construção da história de uma pessoa, de um ser humano. Então meu pai saiu muito cedo. Ele não tinha pai, o pai dele morreu quando ele era criança, pequenininho. Então ele saiu de Euclides da Cunha e veio para São Paulo para tentar uma vida melhor. E logo em seguida, um tempo depois, a minha mãe veio comigo, com meus irmãos, e a gente passou a morar aqui em São Paulo. Eu tinha 6 anos de idade. Então eu estudei sempre em São Paulo, morei a partir dos 6 anos de idade e fui me desenvolvendo, fui aprendendo toda essa cultura através da minha relação com essa cidade. E aí a minha construção histórica, social, cultural, ela veio baseado nessas experiências, nessas vivências a partir da cidade de São Paulo. Então eu tive muita oportunidade nesse espaço de oportunidades que é a cidade, né? Nessa diversidade que é São Paulo. E aí eu fui me desenvolvendo, eu, meus irmãos, minha família, mas eu fui sempre o filho que decolei, né? Então eu fui estudar, fui trabalhar e fiz faculdade. Hoje eu sou formado em Pedagogia e História também. Tenho 2 pós-graduações, uma em Alfabetização e Letramento e a outra em Educação de Jovens e Adultos. E atualmente eu trabalho na Educação de São Paulo, né? Prefeitura de São Paulo. Mas já atuei como diretor da Rede Parceira e como coordenador pedagógico também da Rede Parceira, né? E assim eu vou construindo essa minha trajetória profissional. Sou escritor também, né? Tenho algumas publicações em participação de publicações na Prefeitura de São Paulo, da Academia Estudantil de Letras, e tenho também uma publicação da minha própria autoria, né? Meu primeiro livro, que chama Lotus, A Flor do Amor. É a história de 2 jovens que conhecem o amor, essa experiência do amar, através de um encontro inusitado. E eles traçam aí uma história de vida, uma história de amor entre eles 2, né? E aí eu vou seguindo, caminhando desse jeito e construindo aí, aprendendo sempre, né? E construindo aí a minha história. Então agora vamos falar do projeto. Eu gostaria que você falasse sobre o projeto. Certo, eu adoro projetos, eu adoro trabalhar com projetos. Porque eu acho que o projeto, ele te dá uma dimensão de abraçar vários setores que a gente gosta de trabalhar. Então, a cultura, a arte, o lazer, a experiência, as vivências, os contatos, eu acho que o externo também faz parte desse processo. Eu acho que o projeto nos dá possibilidade de tudo isso. Então, eu sempre gostei de trabalhar com projetos. Atualmente, eu trabalho em algumas vertentes dentro da escola que eu atuo, que é a EMF Cecília Moraes de Vasconcelos, aqui na periferia de São Paulo, na Zona Norte. Então, eu desenvolvo um projeto que eu venho acompanhando desde 2019, quando eu entrei na rede, que é o projeto da Academia Estudantil de Letras, a AEL. E esse projeto é um incentivo à leitura, né? É um
proporcionar a esse estudante, a esses alunos, essa vivência literária e que ele cria ali condições cada vez mais proximal a essa vida da leitura, do estudo, do conhecimento, da cultura, da arte, né? Então, esse projeto já existe há um bom tempo, há alguns anos, que ele foi instituído pela Suelizinha, que é uma educadora da Prefeitura de São Paulo, e ela criou esse projeto e ele se expandiu para toda a rede. O que nós fazemos no projeto? Nós nos encontramos 2 vezes na semana e aí nós conhecemos os autores literários. A gente conhece os autores de suas obras clássicas, a gente conhece os autores e as obras atuais, porque a gente sabe que existe uma ruptura muito grande na literatura, porque a gente vem sempre com aquele pensamento, obras literárias, autores literários, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Então a gente vem dos clássicos que a gente foi construindo ao longo da nossa história educacional. Mas hoje nós temos uma outra vertente, né? Nós temos vários outros autores que trazem propostas super bacanas e dentro do contexto também que a gente encontra na nossa realidade. A gente tem aqui o Sam, a gente tem a Sônia Rosa, a gente tem o Emicida, Carolina Maria de Jesus, a gente tem vários outros autores que estão dentro da nossa realidade, que falam sobre... A gente tem o Daniel Mundurucum, que fala sobre os indígenas, que falam sobre os negros. Então, são vertentes da sociedade que precisaram de muito tempo, muita luta para chegarem a estar dentro de uma proposta pedagógica, dentro do mundo literário. Então, hoje nós temos espaço de voz e vez para a comunidade negra, para a comunidade africana, para a comunidade de outras culturas, para a comunidade indígena, para a comunidade homossexual, e a gente vem fomentando esse trabalho literário e esse conhecimento literário. Então, além dos clássicos que a gente já conhece, a gente também traz essa nova demanda para que esses alunos possam conhecer e também se sentirem representados. Porque hoje a gente tem essa ruptura muito forte. Hoje o negro, o aluno negro, a pessoa negra, ela pega um livro da Kyo-san, onde conta a história de uma princesa negra, ela se sente representada. Onde ela se enxerga dentro de uma TV, onde você vê o negro como um protagonista e não como uma doméstica, como um empregado. Você vê um negro em um programa de TV sendo apresentador, sendo jornalista, é uma representatividade. Então, esse nosso papel de educador é também trazer essa literatura para dentro das escolas e como parte do nosso dia a dia, como representatividade da nossa pessoa, da nossa cultura, da nossa arte, né? Então, acho que esse é o papel principal da Academia Estudantil de Letras e viver esse mundo da diversidade literária, né? Então, concomitante com esse projeto, eu tenho um projeto de mediação de leitura, que esses alunos e outros que têm interesse, eles começam a trabalhar dentro da sala de leitura, porque eu sou o OSL, que é o professor, orientador de leitura, né? Então, eu trabalho com as salas de leitura, tendo as turmas de 1º ao 9º ano. E aí, a gente trabalha essa mediação de leitura, como que esse aluno prepara essa sala, prepara esse ambiente, escolhe livro, conhece autores, conhece ficha catalográfica, organiza espaços, né? Leva esse acervo para fora da sala de aula, né? Para que ele tenha acesso para os alunos, para as pessoas poderem conhecer e usufruir desse investimento. Então, esse mediador de leitura é o que vai auxiliar. E também ele tem um papel importante devido à realidade que nós vivemos, né? Com um grande índice de alunos que têm dificuldade na leitura e dificuldade na escrita. Então, esse aluno mediador, ele também tem essa consciência que ele auxilia aquele colega de classe, aquela turma que ele acompanha, que ele estuda, nesse processo do envolvimento, do conhecimento e do usufruto dessa leitura diária dos livros. Então, esse é o projeto que eu trabalho. E, além dele, tem o projeto diário que a gente realiza como outra vertente. Atualmente, nós estamos na escola com um projeto sobre o Holocausto. Então, foi a partir de uma necessidade da escola, uma escola
com alunos que ficaram 2 anos praticamente fora da escola, desse ambiente, dessa rotina, e eles voltam com uma demanda muito grande de organização, de respeito, de violências, e uma demanda assim, de estruturação complicada de se resolver no dia a dia dentro da escola, porque existe uma parceria com a família, com a comunidade, né? Então, o que eu pensei enquanto professor fazendo a leitura de mundo desses meus alunos? Eles precisavam compreender algumas questões de organização, de respeito, de violência, de situações históricos-sociais. Então, eu projetei esse projeto Holocausto através do filme Escritores da Liberdade. Então, nós iniciamos com um pensamento de tratar sobre o protagonismo, sobre a violência, sobre os problemas sociais, e a partir dele descobrir aí novos talentos e enriquecer a nossa vida através de tudo isso, dessas experiências. Então, a partir desse filme, nós levamos essa proposta do Holocausto, de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, com parceria dos outros professores das outras disciplinas, né? Porque acho que a escola tem que ter uma única linguagem nesses projetos, para que o aluno possa também visitar o passado e compreender o que temos hoje na nossa realidade, né? Porque muitas coisas que nós temos hoje, a partir dos direitos, dos deveres, da questão histórico-social, é devido a lutas que ocorreram no passado, que refletem hoje. Então, nós precisamos entender o passado para que a gente possa inaugurar o porvir, como diz o Jean Chesneau. A gente precisa conhecer o passado para inaugurar o porvir. Qual que é esse porvir? É o que a gente vive hoje e o que a gente projeta para amanhã, né? A nossa vivência, a nossa profissão, a nossa participação social. Então, esse projeto do Holocausto vem com essa intenção: estudar esses momentos da história, vivenciar realidades que são muito próximas a nós, porque, por exemplo, nós estamos estudando o livro Eu Sobrevivi ao Holocausto, que é da Nanette Blitz. É uma sobrevivente ao Holocausto que tem 93 anos e ela mora em São Paulo. Então, é uma pessoa que viveu toda essa realidade. Então, o contato com ela, com os espaços que ela tem no seu trabalho, nos dá uma força para lutar mesmo diante das dificuldades. Então, a visita ao Museu do Holocausto, o estudo do livro, as discussões, os filmes, as artes que a gente vai compreender a partir desses recursos, nos dão capacidade de compreender que nós podemos muito mais do que aquilo que nos é apontado. Então, é essa a intenção que a gente tem com os projetos dentro da proposta de leitura com os alunos da escola. Então, são esses os projetos que eu realizo hoje, e aí a gente vê um retorno e uma qualificação desses trabalhos no dia a dia, né? É algo que a gente não vai encontrar do dia para a noite, não é hoje o resultado, não é hoje a resposta, mas no processo de construção da história desses alunos, a gente vai enxergar aí as compreensões dos aprendizados que eles têm. Qual a relevância social desses projetos? Eu acho que a relevância principal é a consciência crítica que esse aluno constrói. Ele precisa entender o que aconteceu para que ele possa entender hoje tudo que acontece, seja na política, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação. Então, essa consciência crítica, essa leitura de mundo, é o que vai fazer com que esse aluno entenda todos os processos que acontecem. E também ele se programe, ele se forme enquanto cidadão para que ele possa mudar a vida dele e a vida do outro. Porque essa transformação social não depende da escola, do governo, da família exclusivamente. Depende de um conjunto de fatores. E o principal é ele mesmo, é o próprio sujeito. O sujeito é o protagonista da sua transformação, da sua história. Então é ele, com essa leitura crítica, que vai se formar para transformar a sua realidade, transformar o seu futuro, inclusive. Então acho que esse é a principal situação que a gente encontra aí em questão da leitura de mundo. No seu ponto de vista, um projeto ele nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno?
Eu acredito que é de ambas as partes. Eu acho assim, o professor hoje ainda mais tem um papel complicadíssimo, um desafio muito grande, que é você conquistar esses alunos que têm, por várias situações, um desânimo educacional. O aluno, a gente vê no dia a dia que é pouco interesse em algumas situações da escola, essa rotina escolar, que muitas vezes está presa a alguns mecanismos. Então, eu acho que o projeto, ele parte, primeiro, de um olhar que esse professor tem para a realidade do contexto social que ele atua, né? Então, por exemplo, um professor que trabalha num lugar, uma classe média ou classe alta, ele não vai ter a mesma visão de um professor que trabalha numa periferia. Então, não adianta ele querer projetar projetos para dentro da periferia se ele não tem a vivência de uma periferia. Então, eu acho que essa leitura que o professor faz da necessidade da comunidade, do entorno, do que ele vive ali dentro da escola, é um ponto-chave, é um questionamento, né? Olha, esse é um problema que nós vivemos, essa é uma situação que eu enxergo que os alunos precisam. E aí, onde ele se encontra com a resposta que esse aluno dá à sua sugestão do projeto. Então, quando você dialoga, quando você sugere, e esse aluno consegue enxergar-se dentro dessa proposta, aí mudam-se as questões, aí existe uma efetivação do projeto. O professor teve um olhar, teve uma leitura, porque a gente sabe que sempre tem um pontapé inicial. E aí, ele não está lendo a vida dele exclusivamente. Ele está lendo a necessidade da sua turma, do grupo que ele participa. E o aluno, quando ele se vê referenciado ali, fala assim, vamos trabalhar, por exemplo, passei o filme do Escritores da Liberdade, e os alunos se enxergaram uma comunidade carente, uma comunidade excluída, marginalizada pela sociedade, né, com poucas possibilidades, com poucos recursos. Então, o aluno, ele se enxergou assim, ele falou assim, não, é uma realidade muito parecida com a minha, porque eu tenho essas necessidades. E o que aconteceu? Ele falou assim, então me envolvo dentro dessa proposta, porque eu sei que é para mim, que existe aí um trabalho voltado à minha realidade. Há professores que não gostam de trabalhar com projeto, acham que para atingir os resultados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores que ainda pensam dessa forma? Olha, eu acho assim, que o professor, o que eu falo para eles? Prossiga o seu trabalho, porque eu acho que cada professor, ele sabe a forma com que é melhor para ele trabalhar, né? Eu acho que assim, o projeto não é uma receita, né? Não é uma afirmação que ele vai dar certo, que ele é positivo e que ele vai salvar a pátria, né? O projeto é um risco, né? A gente projeta, o nome já diz, projetar. A gente vai projetar uma proposta, uma situação. Ele tem a flexibilidade, porque ele se transforma no decorrer do tempo. Porque às vezes você aponta situações, objetivos que você quer chegar e você não consegue, porque muitas coisas aconteceram nessas relações, na interpessoal, na intrapessoal, muitas coisas se transformaram. E aqueles resultados que você esperava, ele não foi atingido, mas ao mesmo tempo ele trouxe outras propostas e outras possibilidades que aí faz com que você mude os objetivos, a situação, até mesmo o produto final que você esperava. Então, esse professor que não trabalha com projeto, ele sabe da sua realidade, ele sabe também das suas possibilidades. E se ele acredita que trabalhando de uma forma de planejamento semanal, diário, da forma com que ele sempre veio trabalhando, ele deve seguir. Mas eu acho que nós, enquanto pesquisadores, estudantes eternos, a gente precisa também dar-se o direito de conhecer outras realidades. Então, acredito que experimentar um projeto, mesmo que seja um projeto pequeno, mesmo que seja ali de uma semana, ou de um mês, ou de um bimestre, também nos dá a possibilidade de falar do outro. Porque eu não posso falar do outro se eu não vivo ele, se eu não experimento o outro. Então, eu preciso experimentar a vivência do projeto para saber se o projeto é legal para a minha proposta pedagógica ou não. Então, acredito que, assim, isso independe muito, né? Eu acho que tem professores que gostam mais dessa amplitude de que é um projeto, dessas possibilidades, e outros que preferem uma questão mais pessoal, mais
uma linha mais única, né? E a gente respeita. Sim, sim. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Eu acredito que existem propostas, modelos, né? A gente hoje tem acesso à internet, a gente vê que tem várias propostas, né? Vários modelos, mas que eu acho que nem todos se aplicam. É como eu disse, a gente projeta, mas só que a gente vai construindo ele diariamente. Então, eu acho que o primeiro ponto é você enxergar qual é o problema, né? Não adianta também você fazer um projeto que ele não tenha uma visibilidade social, que ele não mexa com algumas estruturas e não transforme algumas realidades. Então não adianta eu pegar e fazer, eu vou fazer projeto de dobradora. Então a gente aprende a dobrar, fazer um bichinho, chega no final todo mundo sabe dobrar, sabe fazer o bichinho. Mas o que isso mudou a sua vida? O que isso transformou a sua realidade? Que possibilidades mais você pode ganhar através disso? Então acho que o primeiro ponto é você enxergar essa realidade da necessidade de ter esse projeto, seja ele qual for a temática, né? E o que você quer com um projeto? Você quer atingir quem? De que forma? Transformar o quê? Então, acho que são objetivos que precisam ser bem assertivos, né? A partir do problema que você enxerga sendo realidade do espaço que você está, do contexto que você está. E aí, você projeta mesmo, que eu acho que a necessidade de fazer uma linha no tempo, né? Olha, primeiro eu inicio o projeto, vou falar sobre o projeto, vou abrir o diálogo com os alunos para que todos deem as suas opiniões, tirem as suas dúvidas, se envolvam nesse projeto. E aí, quais são os outros passos? Vivenciar esse projeto, trazer recursos para que ele seja fomentado, né? Porque o projeto ele não pode ser só o professor falando, né? O projeto ele tem que ter recursos onde o professor também use um auxílio, né? Seja da internet, seja da visita cultural, seja de oficinas práticas, mas que também vai dando um gás àquela turma e eles enxerguem em outras propostas o projeto. E principalmente também quando a gente envolve a multidisciplinaridade, né? Outros professores de outras disciplinas se envolvendo, né? Que o aluno ele sai do projeto com aquele professor matriz, mas ele vai ser referenciado na disciplina de história, na arte, na matemática, que é no caso como o projeto que a gente está desenvolvendo do Holocausto. A gente tem professores de matemática que vai trabalhar com dados da época, né? Quantos mortos, quantos países, quem estava envolvido. Então, tudo isso são fatos que o professor da disciplina, ele sabe como englobar. Então, a professora de matemática, Cibele, ela vai transformar essa temática dentro da proposta da matemática, da mesma forma de história, de geografia ou da arte. A gente até cita, por exemplo, a arte. Como que eu vou enxergar a arte em um projeto de holocausto? Dá para enxergar, porque a gente tem a concepção, às vezes, muito quadrada. A arte é tudo que é colorido, que é bonito e pronto, né? Isso que é arte. E a gente tem um universo de arte que trabalha para além. A gente tem uma arte, por exemplo, esse museu do Holocausto, ele vai dar ferramentas da arte. Ele tem ali uma amostra de objetos, de situações, de fotografias, de vídeos que mostram algo cruel, algo triste, algo pesado, mas que não deixa de ser uma arte, né? E aí que cabe ao professor de arte trazer essas formas de enxergar, de expressões de um outro lado artístico, né? Dentro de uma guerra, por exemplo. Então, eu acredito que esses sejam os caminhos do projeto. E eu acho que uma avaliação diária também. Você poder parar em um tempo e falar assim, tá dando certo? Tá funcionando? Eu tô visualizando ali uma resposta dos alunos, né? Então, acho que a gente precisa ter essa avaliação. O caminho tá certo? Dá pra gente mudar alguma coisa? Então, acho que a gente tem que sempre fazer essa avaliação contínua para que esse projeto ele tenha um desenvolvimento completo. Qual o papel da tecnologia na sala de aula? Olha, a tecnologia, ela é, ao mesmo tempo que ela é amiga, ela pode ser inimiga também. A gente sente essa dificuldade muito grande hoje,
porque a gente tem uma realidade de alunos que chegam na sala com fone de ouvido, então tá ouvindo música, tá assistindo uma série, tá, sei lá, vendo um filme, e aí o tempo todo conversando com os amigos em WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais. Então a gente tem isso como um desafio. A tecnologia, ela é parceira porque ela nos dá uma amplitude do universo que a gente chega em segundos, né? A pesquisa, o conhecimento, a visitação, o poder de estar em diversos lugares em um único momento com uma única ferramenta. Então, isso é parceria. Agora, quando ele não tem uma funcionalidade, ele se torna um inimigo. Então, hoje o desafio que a gente tem, que eu sinto dentro de sala de aula, é ter essa consciência dos alunos que a sala de aula é um trabalho que nós temos ali, professor e aluno. É uma via de mão dupla, que a tecnologia ela vem como auxiliar em alguns momentos. Então, quando a gente estabelece regras, as coisas funcionam. Então, eu tenho, por bem ou por mal, a gente tem que estabelecer algumas regras dentro da sala de aula. Então, o uso do celular é restrito, né? Esse escutar o fone de ouvido é restrito, né? A gente se perde no respeito nessas questões, né? Como que um professor dá aula para um aluno que não presta atenção no que ele fala, no que ele explica, no que ele mostra, nas perguntas que ele faz para o grupo, porque ele está escutando uma música, porque ele está mandando mensagem. Então, acho que isso é uma forma de desrespeito ao profissional e a toda a equipe. Então, eu acho assim que a tecnologia ela é uma parceira quando bem usada. O que mais te deixa frustrado na sala de aula? Olha, o que mais me deixa frustrado hoje é justamente perceber que alguns alunos não têm perspectiva. Eu acho que é o que mais me deixa frustrado. Não somente eu, mas acho que o corpo docente brasileiro, eu acho que ele sente isso, a grande maioria. Eu sei porque a gente dialoga muito nas nossas reuniões. E a gente se sente frustrado quando você traz uma proposta, que você tem uma vivência, que você tem um estudo, que você tem uma história, e você fala assim, olha, trabalhar isso em sala de aula, dar essa possibilidade, é algo enriquecedor para esse aluno. Se ele se munir dessas questões que a gente traz em sala de aula, ele vai conseguir vencer muitas barreiras no dia a dia e na vida dele. Então, eu me sinto frustrado quando eu percebo que alguns alunos não estão preocupados com a educação, que a educação não faz sentido. Eu estou lá simplesmente porque eu sou obrigado a estar na escola, preciso de um diploma para algumas coisas, mas a educação, o ensinamento, o aprendizado, ele não é importante. Então, eu me frustro quando eu percebo isso em alguns alunos. Quando alguns alunos se negam algumas coisas, por exemplo, não desejam sair daquele mundinho que eles vivem, não desejam visitar um museu como é proposta do projeto. Então, quando eu percebo algumas falas, algumas situações assim, eu me frustro, porque eu acho que eles estão perdendo a oportunidade, que a gente sabe, por experiência, que lá na frente eles vão sentir a necessidade e vão, de certa forma, se arrepender de não ter aproveitado a oportunidade que eles tiveram. Você teria, assim, uma opinião sobre essa questão da falta de interesse, essa falta de perspectiva desses estudantes? Eu tenho uma opinião, mas só que assim, eu acredito que ela não seja uma regra ou uma receita. Eu acho que assim, as nossas opiniões, elas são de acordo com o que a gente vive mesmo. Eu acho que, por exemplo, esse desinteresse vem de várias formas. Eu acho que a escola, ela ficou por muito tempo enfaixada num mecanismo, né, numa mecânica muito quadrada. Então, a gente tem um currículo que ele, na teoria, é maravilhoso, né? Tem um potencial, tem possibilidades, mas na prática ele está fechado ainda, né? A escola ainda é amarrada por um sistema que fala assim, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode aquela outra coisa, não trabalha isso, recursos não tem para isso, não tem pessoas que ajudem nesse processo. Então, acho que isso é um dos pontos mais cruciais, porque a escola se tornou algo muito mecânico, muito passado,
em um tempo que está à luz. Então, hoje a gente vem tratar de tecnologia em pleno século XXI, tratar de tecnologia hoje, só porque existiu uma pandemia. Então, aí o governo viu que era necessário implantar nas escolas uma tecnologia onde os alunos pudessem ter aula online, onde os alunos pudessem ter um celular, um tablet e o acesso à internet. Agora, século 21, 2022, né? Vou pegar como referência 2020 da pandemia. Agora, em um tempo onde a tecnologia já está muito avançada, onde muitos ainda não têm acesso à internet, não tem celular, não tem tablet, não tem nada relacionado à tecnologia. Então, acho que a escola, ela se perdeu nisso. Ela parou num tempo, o tempo não espera ninguém, o tempo evolui. E a escola ficou parada lá, daquele giz, daquele quadro negro, com aquele giz, com aquele livro didático, com aquele mundinho que sempre foi, com aquele currículo que tem propostas teóricas maravilhosas, mas na prática não se efetivam. Então, esse é um ponto crucial, e isso faz com que os alunos percam interesse, porque é desinteressante um lugar que você chega, que você não tem habilidades, que você não tem a arte, a cultura, a dança, a música, a informática, a tecnologia de forma ativa e evoluída no seu dia a dia. Então, acho que esse é um ponto crucial. O outro ponto crucial, eu acho que é a questão da sociedade, da geração que nós temos atual. Hoje nós temos uma geração de youtubers e várias outras pessoas que estão dentro da mídia, que eles acabam desclassificando a educação. Não todos, isso não é generalizado, não todos. A gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham, que têm um estudo, que sempre estão em constante aprendizado, mas tem outros que transformaram isso como um ideal de vida. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas idealizam essas coisas. Então, por exemplo, o aluno hoje ele fala assim, para que estudar se a fulana é youtuber na internet, lá ganha dinheiro e está arrasando. Se o cara faz isso, aquilo outro na internet, está ganhando dinheiro e está arrasando. Não tem faculdade, não tem isso, não tem aquilo outro. Ele tem o quê? Uma habilidade cultural, artística, ou ele tem a habilidade tecnológica. Então, isso descaracteriza um pouco a educação. Fala assim, para que eu vou estudar tanto? Para que eu vou fazer faculdade, ou me formar? Se tem vários aí hoje na sociedade que tem um grande status, né? Porque ele mostra que a gente não sabe nem se é verdade, as fakes estão aí. Tem grandes status sociais, tem grandes desenvolvimento, tem grande questão financeira, e não precisou do estudo. Então, acho que a geração de hoje se amarra muito nisso, né? Por que estudar? Por que fazer tudo isso para ganhar um pouco, para ganhar um mínimo, né? Então, será que isso não está descomplacente aí? Essa questão social hoje com a questão profissional dos formados, né? Então, acho que é um ponto crucial. E o outro ponto que eu acho também é a valorização da educação. A gente é um dos países com mais desvalorização do funcionalismo público, da educação. Outros setores também, mas a educação é muito desvalorizada. Professores que ganham muito pouco, escolas sem estrutura, sem equipamentos, sem recursos, mesmo que tenham vários investimentos. E eu estou falando isso não porque eu acho, é porque eu estou dentro da realidade. Então, por exemplo, eu posso falar coisas positivas da educação. A educação está investindo muito dinheiro, por exemplo, no acervo de livros. Então, nós recebemos vários livros. Nós, escola, enquanto sala de leitura, e também alunos recebem projetos Minha Biblioteca, livros maravilhosos, super atuais, com temáticas africanas, temáticas indígenas, temáticas homossexuais, temáticas de inclusão, HQs, que são as histórias em quadrinhos, e tudo mais. Tem um investimento, isso é bacana. Mas, de um outro lado, a gente também tem falhas, né? A educação não investe, por exemplo, no corpo docente. A gente tem escolas que tem várias crianças que precisam do auxiliar para atender sua necessidade, né, sua deficiência, e tem escolas que não têm.
Tem escolas que são limitadas ao número de funcionários, com poucas pessoas na limpeza, poucas pessoas na cozinha, né, poucos professores. Então acontece o quê? Uma superlotação de demandas, com poucos funcionários para resolver. Então são muitos alunos na escola, são muitos serviços, muitos trabalhos e pouca mão de obra, pouco funcionário, desvalorização da categoria. Então acho que tudo isso, a família que tem uma outra perspectiva, que a família hoje ela tem um outro perfil. A gente pode achar que não, mas tem. Nós vivemos uma história. Na minha geração, a família tinha uma outra parceria com a escola. Eu venho da situação de que se você fosse chamado, se o pai fosse chamado, a mãe fosse chamada na escola por um problema com o filho, com o aluno já era penalizado pela família só por saber que foi chamado, né? Então, assim, muitos até apanhavam dos pais, né? Levavam as cintadas, ficavam de castigo, aquela coisa toda. Que a gente sabe que isso é histórico. Hoje a gente tem um outro perfil de família, não todas, mas muitas, que chegam na escola não para fazer parceria, que chegam na escola para questionar o professor, a direção, para culpar o professor e a direção como os problemas dos filhos deles, não como parceria, não para corrigir o filho. Então, acho que assim são perfis que acabam motivando esse desgosto da educação de todas as partes, da parte de quem trabalha e da parte de quem estuda. Eu acho que são pontos importantes aí. Esses pontos que você pontuou aí são os principais. Eu também concordo com tudo isso que você falou. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professor? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, porque tem dias que eu falo assim, meu Deus, por que eu escolhi essa profissão, essa área, né? Tem muitos dias que eu me pergunto isso, principalmente os dias que eu me sinto frustrado, que eu me sinto desvalorizado de todos os lados. Mas eu acho que não fui eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu. Porque, assim, eu acho que a gente tem um leque aí de possibilidades, ainda mais hoje. Mas só que eu acredito eu tenho uma espiritualidade, não que isso seja uma regra também, mas eu acredito que a gente é chamado para aquilo que precisa de nós. Alguma coisa nós temos de importante para ofertar a essa comunidade a qual a gente escolhe trabalhar, seja na educação, seja na saúde, seja numa empresa, não importa. Eu acho que cada um é convidado a estar ali porque tem algo muito bom a oferecer. Então, eu acho que a educação me escolheu, porque eu tive a oportunidade de sair e não saí. Eu acho que eu conheci a educação através dos meus professores da faculdade, me apaixonei pelas propostas, me apaixonei pela teoria, me apaixonei por algumas práticas que eu vivenciei, que eu conheci ali, e escolhi adentrar nessa proposta. E aí eu me realizo no que eu faço, né? Mesmo sendo difícil, mesmo sendo desafiador, complicado, eu acho que ali no dia a dia eu me realizo, eu me resolvo, eu me encontro, eu me reencontro. Mesmo que nas frustrações eu me questione se eu escolhi a profissão certa. Mas eu acho que eu estou aí e seguirei. O que deveria mudar na educação? O que deve mudar na educação? Eu acho que o que deve mudar na educação, acho que o primeiro passo é a valorização. Eu acho que tem que ter uma valorização. Alguns países a gente sabe que os professores eles têm um grande êxito, que os professores têm um grande valor para toda a comunidade, seja para a sociedade em geral, seja para a política, que eles têm valores, né? Que eles têm um olhar minucioso para essa categoria, da mesma forma que eu acredito que tem que ter para a saúde e para a segurança. Mas eu acho que o professor é uma matriz, só existe médico devido aos professores, só existem doutores, só existem qualquer que seja o trabalhador em questão de formação, no caso de um professor. Então eu acho que o professor ele merece um olhar positivo, e é o que a gente não tem hoje. A gente tem um desgoverno que vem tirando dos professores os seus direitos, as suas possibilidades, as suas histórias, os seus desejos, os seus sonhos de transformação da sua vida e da do outro.
Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que falta na educação é a valorização. Valorização do professorado, valorização da escola como algo importante, algo necessário, mas não é valorização simplesmente você falar assim, e os professores é importante, então vamos voltar às aulas da pandemia presencial. Isso não é dar importância para o professor, não é sinalizar que ele é importante, é dar importância quando você valoriza no salário, quando você valoriza nos recursos da escola, que oferta grandes materiais sem burocracias, porque a gente sabe que as escolas sofrem muitas burocracias, quando as escolas são reformadas, reestruturadas, quando investe na tecnologia efetiva e não uma falsa tecnologia, que é o que a gente enxerga em alguns ambientes escolares, quando a gente investe no aluno, seja no material, seja nas possibilidades que eles tenham de vivenciar fora da escola, coisas que eles não tenham, escolas com laboratórios, escolas com salas de recursos artísticos e culturais, com teatro, com dança, com inclusão efetiva, não você simplesmente colocar uma criança deficiente dentro da escola e dizer que ela está incluída. Não, ela está dentro da escola e receber lá todos os recursos que ela precisa. Desde o professor capacitado para trabalhar com ele, como também dos recursos e materiais que ele precisa, como a parceria de família. Então, eu acho que são pontos que a educação precisa para ela poder ser efetiva e ter uma visibilidade social com mais valorização. O que é ser professor nos dias atuais? É ser um desbravador, porque a gente está num universo que a gente precisa desbravar. É ser um lutador, é ter uma batalha diária em todos os lados, e a gente sabe que a realidade é essa, porque os professores hoje eles trabalham de manhã, tarde e noite, para eles terem um mínimo de condição de ter uma vida boa, não de qualidade. Porque o trabalhar 3 turnos não significa qualidade, não significa riqueza. Porque a gente se enche de serviço para poder responder a uma demanda social nossa, porque tudo está caro. A nossa vida, a gente precisa estudar. Então, o estudo é caro, comprar um livro é caro, você ter algumas questões sociais e de lazer é caro. Então, acho assim, as lutas são essas. O professor ele trabalha 3 períodos, não por escolha, simplesmente por necessidade. Isso não faz dele um rico, pelo contrário, faz dele um doente, porque ele trabalha muito para ter o mínimo e ele acaba ficando doente. E ele não tem nenhum atendimento humanitário e nem social do governo. Então, acho que é uma luta, nós somos guerreiros, assim, eternos, porque a gente tem que ser esperançoso, que as coisas vão mudar, vão melhorar, mas a gente sabe que é muito difícil. Difícil e complicada, mas vamos esperançar, como dizia o Paulo Freire, né? Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para os professores e toda a comunidade escolar? Eu vou deixar um recado que eu acredito que o Paulo Freire já falava, né? Que sou professor a favor da boniteza das minhas próprias práticas. Boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar. Se não luto pelas condições necessárias sem as quais meu corpo, ele, sem estar preparado, não vai aguentar, né? Então, eu acredito que Paulo Freire sempre expressou isso como uma posição social, que o professor, ele precisa, sim, reconhecer as suas belezas, ele precisa, sim, reconhecer as suas lutas, e ele precisa se valorizar acima de tudo, porque ele é um ser necessário dentro de uma sociedade, ele é importantíssimo, e ele tem o seu valor. Mesmo que um montante, uma sociedade, mesmo que uma política não enxergue dessa forma. E aí eu acredito que esse professor tem que ser esperançoso. Ele tem que ser esperançoso no sentido de não transformar o mundo, porque a gente não é super-herói. A gente não transforma o mundo, a gente transforma pessoas. E as pessoas transformam o mundo, né? Paulo Freire foi muito sábio nisso. Então, qual é o mundo que a gente transforma? O mundo da nossa escola, o mundo da nossa sala, o mundo dos nossos amigos professores.
Então, acho que a gente transformando esse mundo, essa realidade, a gente projeta aí a plantação de sementes para um futuro próximo que seja tão proveitoso, tão belo quanto as coisas que a gente sempre sonhou. Então, não percam a esperança. Não se desanimem diante das dificuldades do desafio. Se fortaleçam, se ajudem, se deem as mãos, né, e lutem juntos pelos ideais da educação, porque a educação não é só para nós, é para todos. Então, acho que essa é a mensagem para eles. Se você quiser deixar as redes sociais, mostrar o seu livro. Bacana, a oportunidade. Ó, esse aqui é o meu livro, Lótus, a Flor do Amor. Ele vai contar a história de 2 jovens, assim, são lindos, né? Então eu convido vocês a se deixar envolver pela história desses 2 jovens, conhecer esses 2 jovens, né? É o Túlio e o Lowly. São 2 jovens que se conhecem e descobrem o amor. Então, se dê a oportunidade de conhecer essa história, de conhecer essas pessoas, né? E esse universo florido, esse universo cheiroso, esse universo gostoso que é essa história Lótus, a Flor do Amor, né? Então, aproveite a oportunidade, depois me procure nas redes sociais e aí vocês vão encontrar algumas referências e também as formas de como adquirir o seu livro, tá bom? Ele não está online ainda, tá? Ele não está sendo vendido por loja. Então, nas minhas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, Rodrigo França, eu tenho o espaço onde você pode fazer a sua solicitação através do WhatsApp. Então, solicita o pagamento através do Pix e aí eles recebem via correio. Para a Grande São Paulo, a gente já está incluso no valor, né? E para outros estados, outros locais mais distantes, a gente faz o cálculo do correio e aí incorpora dentro do valor também, tá bom? Então, só procurar nas redes sociais e aí vocês vão achar aí no meu Facebook. Eu vou pedir para depois você colocar meu Facebook, meu Instagram, meu telefone, WhatsApp, que as pessoas podem procurar e adquirir o meu livro, tirar também algumas dúvidas, querer conhecer outras coisas que eu tenho aí projetado para o meu trabalho enquanto professor educador social. Certo? Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Adorei os seus projetos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né, sobre o meu trabalho, sobre uma visão da educação brasileira, da educação de São Paulo, sobre a oportunidade também de mostrar o meu trabalho através da escrita, né, o meu trabalho de autor. E aí, agradecer a todas as pessoas que compartilharem esse momento conosco, né, Josi? Que eu acho que é importantíssimo a gente partilhar as experiências, as vivências, as construções em uma sociedade que às vezes mostra só tristeza, né? Só problemas. Então, a gente precisa falar o que é bom também, né? O que é bonito, o que é produzido. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau.